Curso de Ruby, aula 5, Arrays e hashes. Arrays são listas de variáveis ou vetores unidimensionais. Em outras linguagens, arrays são chamados de vetores. Cada elemento do array está referenciado por um número inteiro. Então, o endereço de cada elemento no array começa, no caso do Ruby, de 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. A numeração começa do zero. O Ruby permite trabalhar com arrays de números inteiros ou floats ou strings, ou array mistos. Como declaramos um array? V recebe, entre colchetes, os elementos separados por vírgula. 1, 2.1, 3, A e Lua. Lembrando que as strings sempre entre aspas. É um array de números inteiros, de float e de string, então é um array misto. O método v.class dá a classe de V, no caso é a classe array. Como acessamos um elemento do array? Colocamos o nome do array e entre colchetes a sua numeração. Então, o elemento de endereço 2 é começando do 0, 1 e 2. O elemento 2 é o número 3, que é o terceiro elemento. Né? O método vsize igual a 5. O tamanho do array é 5 elementos. O endereço v-1 significa o último elemento do array. O endereço v0 significa o primeiro elemento do array, que no caso é 1. Range de variação. Os elementos de 1 a 3, ele vai pegar os elementos de 1 a 3. Então, ele excluiu o 0 e o 4. O range de -3 a -1, o que significa isso? Os últimos 3 elementos, no caso, 3, A e Lua. Vamos agora, dado um novo array, o array de números. Declaramos A, que recebe os números 4, 2, 3, 1. Chamamos o método sort para ordenar o array. O sort ordena por ordem crescente, então ele vai ordenar 1, 2, 3, 4. Podemos chamar o a.sort.reverse, vai ordenar de maneira inversa, quer dizer, do maior para o menor. Chamamos o método push. Push é para acrescentar. Vamos acrescentar 5 ao array. Então, ele acrescenta o 5 no final do array. E seria a mesma coisa que colocarmos o nome do array, que é A, e -5. Ele acrescenta 5 no final. Se chamarmos o método onShift 6, ele coloca 6 no início do array. Se chamarmos o método pop, ele retira o último elemento do array, que no caso aqui era o 5. Ele retirou o 5. O ashift, ele retira o primeiro elemento do array, que no caso era o 6. Vamos chamar o aIndex3. Qual que é o índice do elemento 3? O elemento 3 está aqui. 0, 1, 2. É o índice 2, que equivale ao terceiro elemento. Lembrando sempre que a numeração começa do 0. O aIncludes, com interrogação, está incluído o elemento 2? Ele responde true, sim, verdadeiro. O método join, entre aspas, vírgula, ele vai colocar vírgula entre os elementos do array. Poderia ser traço, pode ser qualquer outro símbolo. Ele acrescenta. Agora estamos colocando 1 dentro do array A, através dos sinais menos, menos. Então ele vai ficar 4, 2, 3, 1, 1. Ele está repetindo, tem elementos repetidos dentro do array. Podemos usar a função unique, que ele retorna sem repetição, tá? Mas não altera o array. Depois vamos ver como isso é feito. A empty, ele está perguntando, o array está vazio? Falso, o array não está vazio.
Eu quero deletar um elemento do array, que tem 4, 2, 3, 1. Eu quero deletar o elemento 3. A delete 3. Ele deleta o elemento 3. Se for uma string, entre aspas, se eu colocar v delete lua, ele deleta o elemento lua. Para criarmos um array vazio, declaramos colchete, colchete, cria um array vazio. Poderemos fazer também array new, entre parênteses 5. O que ele faz? Ele criou um array vazio já com 5 posições, para depois serem acrescentadas. Então, vamos aqui. Então, foi declarado um array A231. O que tem dentro de A? Os elementos. Se chamarmos a.class, qual a classe? A classe array. Vamos chamar o método sort. A sort, ele ordenou 1, 2, 3, 4. Mas o array original não foi alterado. Agora, queremos alterar o array original. Chamamos sort e botamos o sinal de exclamação. Pronto. Agora, mesmo chamando A, o array original foi alterado. Hash. Hash é um conjunto de pares chave-valor, também conhecido como dicionário em outras linguagens. Como declaramos um hash? O hash é H entre chaves e escolhemos a chave. Estados da Bahia, sigla Bahia, capital Salvador. Próximo, Paraná, capital Curitiba. Espírito Santo, capital Vitória. A diferença básica entre o hash e o array é que o array, o sistema escolhe suas chaves, são os números inteiros, 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. E aqui no hash, nós escolhemos a chave. Então, nós estamos ligando a sigla de um estado com a sua respectiva capital. O método class, h.class, ele responde hash. Se colocarmos h.case, ele vai devolver as chaves do hash. Então, Bahia, Paraná, Espírito Santo. E olha que aí elas são colocadas dentro de um colchete, dentro de um array. Se usarmos o método h.values, os valores, ela vai responder também dentro de um colchete. Salvador, Curitiba e Vitória, que são os valores. Para acessar um elemento do hash, temos que usar a sua chave. Então, entre colchetes, o 2 pontos vem aqui primeiro, Espírito Santo, e ele acessa o valor Vitória. Para acrescentarmos um elemento ao hash, botamos hash, abre colchete, né? E a chave que criamos, por exemplo, o caso aqui, AM, Amazonas. Amazonas, capital, Manaus. Acrescenta um novo par chave-valor. Usarmos o hsize, o tamanho do hash agora, 4. 4 elementos. Os elementos são sempre separados por vírgula. O hash está empty, está vazio? Ele responde falso. Não. Para deletarmos um elemento do hash, então, h.delete, botamos a chave, no caso, Paraná. Ao fazermos isso, excluímos a chave, Paraná, e o seu respectivo valor, Curitiba. Quisermos saber se existe um valor, um value de Vitória dentro do hash, ele responde true. Queremos saber se existe a chave, h.key, 2 pontos Bahia. Ele também responde true, existe. Se colocarmos um novo hash H1 recebe H, ele grava todo o hash H1 dentro do novo hash. Ele grava o novo hash H1, todos os elementos de H. E se fizermos H1.clear, ele apaga
todo o hash. Então vamos lá. Aqui está um hash declarado. H recebe, né, Bahia, Salvador, Paraná, Curitiba, Espírito Santo, Vitória. Se fizermos H, é o que tem dentro do hash, os 3 elementos. Podemos fazer aqui agora HQs. Quais são as chaves do hash? Bahia, Paraná, Espírito Santo. Os valors. H, valors. Salvador, Curitiba e Vitória. Vamos ver o size do hash, 3 elementos. Como podemos acrescentar um elemento ao hash? Temos uma nova chave, no caso 2 pontos AM de Amazonas, capital Manaus. Quando fazemos isso, acrescentamos. Como é que está o hash agora? H. Ele agora tem 4 elementos. H.size. 4 elementos. Se quisermos deletar um elemento aqui agora, então vamos deletar. Delete Amazonas. Então ele vai deletar a chave Amazonas junto, obviamente, com o seu valor Manaus. Então, fazendo isso, colocamos agora o H e ele agora voltou a ter 3 elementos. E é isso.